Muito bem, estamos de volta aqui no nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. E antes de começar a nossa programação, hoje com o nosso convidado super especial, eu quero convidar você a nos procurar aqui, né, nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, Andréia Vieira OFC. Andréia Vieira OFC, e marca lá, ativa o sininho, dê o seu like, né? Faça a sua inscrição e nos ajude também a enganjar a nossa programação no nosso canal do YouTube. Também no canal do YouTube aqui da nossa TV Metropolitana, que daqui a pouco vai estar passando. Ó, primeiro está passando o Andréia Vieira UFC. E depois eles vão colocar também aqui o link do canal da Metropolitana para você nos acompanhar também, não só no canal YouTube, mas também na TV, que nós passamos também na TV Claro e na Sky, se eu não me engano, tá bom? Você, dona de casa, que quer aí ter o seu rendimento, a sua renda extra, não sabe, tô querendo ganhar um dinheirinho aí, você pode ganhar uma graninha agora, se você quiser. É só entrar em contato conosco no telefone 97-666-0016, 21 97 666 0016. Entre em contato com a nossa AMV Assessoria Jurídica. Então você vai ali aprender, né, como que você vai trabalhar de forma online, fazer o seu próprio dinheirinho no seu próprio tempo, sem sair de casa. Olha, gente, é muito bom, né? Então, se você está aí pensando, o que eu vou fazer? Entre em contato conosco, 97-666-0016, já está passando aqui e vai ficar gravado aí para você não esquecer de ganhar aquela rendinha extra e fazer a alegria da família, ok? Gente, hoje eu tô com um convidado aqui, né, super especial. Já falei com ele outra vez, lá no início, né? Foi para a nossa primeira programação, né? Primeira. E a gente vai voltar agora com essa nova roupagem aqui, com o nosso convidado, pastor Humberto. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Amém. Paz amém. Jesus, amém. Paz do Senhor. Pastor, eu estou trazendo o senhor aqui hoje, novamente, né? Porque eu tive uma ideia da gente fazer agora o nosso podcast uma vez por mês, né? Pelo menos um episódio a cada mês, nessa temática. Na temática do fim das coisas, no fim do tempo. Porque é um tema que está muito atual, né? E também, biblicamente, foi escrito há muitos anos atrás, mas quem escreveu parecia ser loucura, e hoje, há não sei quantos anos depois, está se revelando, né? Se concretizando tudo isso que foi escrito lá atrás. Então, assim, hoje não tem apresentação, porque o senhor já teve. Quem quiser saber quem é o senhor, vai lá no primeiro episódio. É verdade. Pode repetir, vai lá assistir, né? De onde o senhor veio, com a sua origem, tá tudo lá direitinho, para não ter dúvida. Mas eu já quero entrar nas perguntas que estão pertinentes, para a gente ir desenrolando. Então, uma vez por mês, a gente vai estar batendo esse papo aqui. Espero em Deus que seja até o nosso arrebatamento. Amém, glória a Deus. E a gente vai estar passando isso aí para que a galera também entenda um pouquinho, até mesmo do meu pensamento em relação a isso, que conduzo esse podcast, mas que o Senhor venha trazer à nossa mente essa clareza de interpretação, né? Então nós vamos falar sobre o tema estamos vivendo o Apocalipse, amém, né? Então a pergunta já começa assim, estamos vivendo o Apocalipse? Amém, glória a Deus. Eu agradeço por ter dado essa oportunidade, né, essa confiança. O que acontece? Existe aquilo que é definitivo e aquilo que é conceito, né? A teologia, ela nunca é definida, sempre ela é conceituada, né? Que a definição não é definição. Só existe um caminho. A teologia não, a teologia ela é aberta, né? E a gente vai juntando as interpretações e os estudos e a gente vai chegando a um caminho, uma direção. Nós estamos vivendo o Apocalipse, sim. Tá? Estamos dentro do Apocalipse. Na verdade, se a gente não parar para se aprofundar, que algumas vezes na igreja não dá tempo do pastor falar sobre isso na profundidade, né? Como nós entramos no Apocalipse 100 anos depois do nascimento de Cristo, entramos no Apocalipse, que é quando João faz menção da primeira igreja. Porque as 7 igrejas do Apocalipse que João escreve, na verdade, ele está fazendo
falando sobre as 7 igrejas, mas foram períodos da igreja terrena que a igreja viveu. E a primeira igreja, que é Éfeso, né, ela começou no ano 100, ali o período dela, e a última igreja que nós estamos vivendo hoje começou em 1844 e vai até o fim, que é a Laodiceia. Então, nós do ano 100 em diante, que é quando João começa escrevendo, né, falando sobre a igreja de Éfeso, que é a igreja do século 100 ali, daquele primeiro século ali, logo depois da morte de Cristo, nascimento e morte de Cristo, né, ali a gente entrou no Apocalipse. Então, o que acontece? Às vezes a gente pergunta para a pessoa se a pessoa quer caminhar com Jesus, ela fala que ainda não é o tempo. Biblicamente não existe esse tempo que a pessoa acha que ela tem que ter para poder caminhar com Jesus. Porque ela nunca sabe a hora e o momento, né? Jesus não disse a hora e o momento, ele disse tempos e épocas, mas não hora e momento. Então nós estamos vivendo o Apocalipse desde 100 depois de Cristo. Entrou a primeira igreja ali, quando João começa a ter as revelações do Apocalipse, a primeira igreja, Éfeso, foi logo no ano 100 depois do nascimento de Cristo. Dali para frente nós entramos no Apocalipse já. Então, aí já começa aí, né? João, porque foi João que viu Apocalipse foi João, revelação todas essas coisas que provavelmente estão acontecendo agora. Estão acontecendo. Aí eu penso o seguinte, cara, como é que ficou a cabeça de João vendo um tempo que não era dele, né? Porque o tempo que ele viveu não tinha avião, não tinha celular, não tinha carro elétrico, não tinha televisão, não tinha internet. Então, o cara deve ter ficado muito pancado da ideia, né? Vamos dizer assim, na forma bem, isso mesmo, bem clara de dizer. Porque pensa, pastor, a gente já conversa muito sobre isso, então não tem novidade nenhuma. A gente, na nossa atualidade, com internet 5G, 6G, o homem indo à lua, foguete, quando a gente tem uma experiência espiritual vendo anjo, a gente já fica meio doido. Imagina o cara vendo coisas do futuro que nunca presenciou, né? Na vida, morreu sem participar da nossa vida, vendo a gente, vendo a nossa humanidade do início ao fim, né? Porque foi como foi descrito para ele, sem entender isso. Como que o senhor explica um pouco assim essa fase de João? O que acontece? A fase de João, tanto quanto de Paulo, quando eles falam sobre os últimos dias, eu acho que o desespero maior deles, né, que não é hoje o nosso tanto, porque foram 2000 anos depois, é que ele via coisas que ele achava que ia acontecer um pouquinho logo à frente, né, e não foi desse jeito. Ele não tinha esse entendimento, né, desse tempo que a gente tem hoje. Porque depois de um certo período que a gente teve acesso à Bíblia, à teologia, a igreja começou a pregar o evangelho, a igreja começou a entender algumas coisas. Mas João, ele viu coisas que ele achou que fosse acontecer um pouquinho depois. Tanto que a gente vê também no Apocalipse de Daniel, quando fala sobre os últimos dias, Deus mostra, né, para Daniel o arrebatamento, e ele fala, vi, mas não entendi. Ele escreve falando, vi, mas não entendi. Aí Deus fala com ele, deita e dorme, né? Ou seja, vai chegar o seu tempo de você morrer e chegar o tempo de você ver e receber o que você viu. Então, o que Daniel viu? Daniel viu o arrebatamento, Daniel viu coisas que iriam acontecer nos últimos dias, assim como João. Só que eu tenho certeza que a maior crise deles não foi ter visto aquilo, é ter a sensação daquilo ser muito, muito mais próximo do que eles imaginavam que fosse, né? Eles achavam que aquela visão fosse ser logo depois, passar aquilo para as pessoas. Porque eu já até dei um estudo uma vez sobre as 7 igrejas, e eu falei que é tão interessante que o problema não foi a revelação que João teve, né? A dificuldade da revelação e o entendimento, Deus ia aguardar, e com o tempo, de repente, ele ia entender. Foi justamente como essas cartas chegaram às 7 igrejas. Porque era por embarcação, ele tinha que esperar alguém ir até lá que tivesse disposição para levar aquela carta, não saiu voando, alguém levou. Né? Então a gente vê até o cuidado de Deus dessas cartas chegarem às 7 igrejas. Mas eu acho que a pior coisa assim, na cabeça de João era entender que aquilo não era na época dele. Porque Deus revelou, mas ele não tinha essa noção de que a gente tem hoje. Olha, tem 2000 anos. Já aconteceram essas coisas, então acho que vai acontecer mais essas. De repente a gente tem um pouquinho de tempo. Ele não tinha essa noção. Então ele pirou quando ele viu. Ele ficou realmente com a cabeça baratinada, com certeza, preso na ilha de Patmos, sem ninguém para... Né?
Para compartilhar, para ninguém para compartilhar. Até se ele compartilhasse, nego ia chamar ele de Acha maluco. de doido, maluco. Não tinha. Porque ele viu pássaros gigantes voando no céu. É isso aí. Né? Então ele viu a era do dinossauro? Não viu. Não viu. Ele viu, foram naves, foram aviões. Aviões, tecnologia, tudo isso ele viu. Que ele não sabia nem descrever. Nem descrever, ele nem tinha noção do que era. Mas é que eu estou falando, não querendo ser repetitivo, mas a maior crise na cabeça deles, né? E quando eles escreviam sobre revelação, sobre arrebatamento, Paulo quando escreve, né, sobre o arrebatamento, o maior desespero deles era que as pessoas entendessem o que eles estavam falando, porque eles achavam que ia ser uma coisa que ia acontecer no tempo deles, né? E não foi no tempo deles. A gente está aí vendo a história desenrolar e foi mais ou menos, o senhor falou já, né, que foi da época... Foi 100 anos depois do nascimento de Jesus. 100 anos. Ou seja, mais de 2000 anos. Isso, 2000 anos, quase 2000 anos atrás. Ele teve essa revelação do Apocalipse. Muito tempo, né? Muito tempo. Então isso é uma coisa assim, quando a gente olha, o nosso período hoje, para a gente, para os estudiosos, para os teólogos, a gente até consegue identificar, não datas certas, mas tempos das coisas que vão acontecer. Como, por exemplo, quando nós entramos na geração do arrebatamento, né? Nós entramos na geração do arrebatamento na restauração do Estado de Israel em 1948, agora não sei se é 17 de maio, sei quando é 1948, quando Oswaldo Aranha, se não me foge a memória, foi um chanceler brasileiro. Sim. Que deu o voto de Minerva, votou a favor de Israel, né? Correto. Então ali nós entramos na geração do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento, nós estamos dentro da geração do arrebatamento. E é bom chamar atenção para isso, porque o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Pode ser agora. Real. É real, é agora, pode ser agora. Né? A gente tem que estar muito atento. E não é o que a gente tem visto, né? Até porque tem a Bíblia deixa algumas informações, né? Porque a Bíblia nada mais é que um manual, né? Vamos traduzir assim. A Bíblia é um manual que o Senhor deixou para nós aqui na Terra. E esse manual... Uma bússola, né? Tá tudo ali. Tá tudo ali. Então ele deixa ali sinais, ele deixa instruções, deixa palavras de conforto, deixa palavras de exortação, mas tá ali tudo que a gente precisa. E ali na Bíblia, tem uma parte na Bíblia que diz que as pessoas chegarem um tempo que as pessoas estariam tão desatentas aos acontecimentos que elas seriam pegas de surpresa, né? Isso também já deve ter lido esses trechos da Bíblia. Jesus falou, é uma coisa tremenda. Esse versículo, eu até gosto muito desse texto, tá em Mateus. Jesus falou assim, assim como foi nos dias de Noé. Isso. Casavam-se, estavam-se em casamento, então veio o fim. O que ele quis dizer? Nos dias de Noé, Noé pregou, falou que aconteceria o dilúvio, né? Falou que a terra seria destruída, e as pessoas ali caçoavam, brincavam, né? Zombavam, não queriam nem saber, né? E Noé construindo ali o navio. Creio eu que olhavam Noé e tinham Noé como maluco, como tem hoje os pregadores do fim dos tempos, né? Tem as pessoas como maluco. Eu sempre costumo falar isso, que não vai ser como filme de ficção científica, que você vai estar na sala da sua casa assistindo e aquilo vai acontecer só com o indivíduo na televisão. Não, arrebatamento é real. E quando Jesus fala como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, é que cada um estava na sua atividade, preocupado com seus problemas. Não que a gente, olha só, deixar bem claro, não que a gente não tem que se preocupar, a gente tem que trabalhar para comer, beber, mas a vida não é só isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no espírito. Isso. Então a gente tem que estar atento para as coisas espirituais, para as coisas que estão acontecendo. Então Jesus falou que como era no dia de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, então veio o fim. Ou seja, estava cada um no seu afazer, cada um muito preocupado com seus problemas, né? E o que acontece? A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Então, tanto a solução quanto o problema, se o problema veio é porque o céu permitiu que viesse. E a solução dele vem do céu. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar, a gente tem que estar nos nossos afazeres? Temos, porque na vida não pode parar. Mas a gente tem que estar atento para essas coisas que estão acontecendo para a gente não se perder. Então, Jesus falou do tempo de Noé, que de repente veio o fim. E não vai ser diferente agora, o fim vai ser de repente. Né? Vai ser, como Jesus falou, né? Se o pai de família... eu acho tremendo esse texto. Né? Posso falar, André? Estou acelerando as coisas, não? Não, pode falar à vontade. Jesus falou assim, controlando o tempo. Se o pai de família
soubesse o dia e a hora que o ladrão viesse, ele ia ficar de prontidão. Né? Ele ia ficar atrás da porta lá, com um pedaço de madeira, ou sentado na beira da cama lá. Mas como ele não sabe? Ele não sabe. Então nós temos que ser como pai de família, estar de prontidão, porque nós não sabemos a hora nem o dia. Temos que estar atento. Tudo que acontecer, a gente tem que estar atento, porque são sinais. Amém? É verdade. E assim, os sinais, eles são tão claros, né? Para quem está atento, a gente observa muito isso nas redes sociais, na mídia, na TV, nos desenhos, nos filmes que nos são propostos, né? Eu me lembro que a gente, na infância, obviamente não tínhamos acesso à internet, celular, era tudo muito precário. Até existiam, mas era para a gente algo muito, muito distante da nossa realidade. Porém, tinham os desenhos, né? Os filmes que eram propostos. Então, eu sempre me lembro de desenhos e filmes que já se falava nisso. Verdade. De uma forma, ainda que oculta, mas estava lá, falando sobre os finais, o final dos tempos, sobre a vinda de Cristo, da forma que entendiam, mas a rede de TV da época era só canal 4, canal 11, canal 13, né? Assim, mas sempre estava ali, a Rede Manchete também fazia muito isso, sempre estava ali passando informações. Só que hoje, pastor, eu percebo que o negócio está muito assim aberto. Eu acho que a entrada da internet, essa modernidade toda, né? Essa liberdade toda de ter muito acesso, permitiu com que as falas fossem mais abertas. Fossem menos restritivas, porque também passamos por período de ditadura, aquela coisa toda, né? A humanidade vem passando por fases. A nossa fase atual é uma fase muito aberta para a liberdade de expressão na internet. E com isso a gente consegue ver coisas muito claras. E aí é onde eu vou entrar ali com a pergunta. O senhor acha que essas organizações que são ligadas a movimentos secretos, né, vamos dizer, não só maçonaria, quanto Illuminatis e outras, eu não vou falar só de... Não tô aqui trazendo uma forma pejorativa a nenhuma organização. Eu só estou dizendo que me dá a entender que organizações como essas têm alguma informação privilegiada e elas conseguem transferir isso para filmes. Porque é muita coincidência primeiro transmitir um filme para em seguida acontecer o fato. Assim, você consegue observar. Verdade. Por exemplo, a Covid, né? Vamos falar, né? As pandemias, né? As pandemias, mas vamos chegar na Covid. Ela foi final de 2019. Ela começou, início de 2020, ela começou a propagar no país. Porém, no ano de 2019, foi lançada uma série de filmes falando do mesmo assunto, inclusive apresentando os símbolos, como seria o vírus mortal, vírus não sei o que, tal, que a pessoa tinha que tomar uma vacina e tal. Assim, parecia que estavam preparando um tipo de povo para aquela situação. Eu observei o filme. Porém, essas mesmas organizações que parece que têm essas informações e transformam em filme, eu que não sou de organização nenhuma, nem o senhor, nesse sentido, também somos avisados. Porque senão, no final de 2019, Deus não teria me dado instruções de ungir casas, ler o Salmo, informar as pessoas do que deveriam fazer ou não sair de casa, né? Eu tive essas instruções. Inclusive, nós temos pessoas em comum que não fizeram o que foram instruídas e não estão aqui para contar a história. Verdade, isso mesmo. Né? Então, o senhor acha que essas organizações também recebem essas informações e tentam preservar a classe deles? Assim, como é que o senhor entende isso? Deixa eu voltar lá numa coisa interessante que você falou. Foi sobre os desenhos, né? Sim. Quando no tempo da gente criança, eu acho que a falta de informação
a gente não conseguia detectar algumas coisas. Já existia. Já era, e vou falar uma coisa para você, ao mesmo tempo que era subliminar para nossa época, né? Se a gente assiste hoje, a gente vai ver que não tinha nada muito subliminar, não, estava rasgado já. É que nós não tínhamos o entendimento. Por que eu estou te falando isso? Eu não me recordo, confesso que eu não me recordo. Eu não me recordo se foi no desenho do Pica-Pau ou do Popeye. Ele recebeu uma encomenda que tinha que ser entregue na rua. Sei que a rua, o número é 666, à meia-noite. Ele fala, que hora tem que entregar? O número é 666, à meia-noite. É engraçado, é porque eu tava falando e me veio essa cena na minha cabeça, mas como eu não tinha muita certeza, eu não falei. Mas é isso mesmo, foi Pica-Pau. Foi Pica-Pau? Foi. Tremendo, né? Então você assistiu o mesmo desenho que eu. Uhum. Então não tô enganado, não. Então, há pouco tempo que eu assisti isso. Se tem 8 anos, foi muito. Vai falando aí, pessoal. Se tem 8 anos, tem muito. Então, o que acontece? A gente, glória a Deus por isso, que a igreja, pastores, pregadores, né? Eles, na minha época, que eu era criança, até nós que éramos metodista, eu fui nascido e criado na metodista wesleyana, os pastores pediam pra gente não ver televisão, proibiam, né? Aquela questão toda que hoje acabou com isso. Eu acho que não tem mais denominação nenhuma que proíbe algumas coisas. Mas resumindo, voltando. Então a gente vê que isso é uma coisa que não é de hoje, é que a gente não detectava. Aí alguns pastores, no decorrer dos anos, vieram identificando, estudando a luz da palavra, chamando atenção, e toda vez que aparecia alguma coisa do tipo, né, a gente detectava, e aquilo ali era combatido, né, era chamada a atenção dos jovens, que isso acontece muito dentro da igreja, né, as pessoas fora do ambiente da igreja, né, dentro de escola bíblica, estudos, né. Era Pica-Pau mesmo, conferi. Não era Pica-Pau, então? Eu não lembrava se era Pica-Pau ou Popeye. Então, com o tempo a gente veio detectando essas coisas, a gente veio vendo como é que funcionava. Relacionado a informações privilegiadas, com certeza eles têm, e estão por trás disso. Incentivando, investindo financeiramente, aqueles autores que de repente estão escondidos, mas tem assuntos que do interesse deles, eles vão lá, investem, colocam o camarada, com certeza. Sempre foi desse jeito, eles sempre quiseram manipular. E o mais interessante é o seguinte, eu não sei por que eles perdem tempo com isso, porque tudo está no controle do Senhor, tudo está caminhando para o fim, tudo está caminhando para o arrebatamento. Né? Tudo contribui, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Né? Então tudo que está acontecendo na terra está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então é isso. Pode perguntar. Não, é porque o que acontece? Eu estava até vendo aqui, daqui a pouco eu vou falar o nome. Aconteceu agora há pouco tempo de um cidadão, que eu vou reportar o nome daqui a pouco. Ele tinha uma ilha, né, onde ele recebia famosos. Isso não é mentira, tá? Foi registrado isso. E ele fez uma lista de famosos. E esses famosos que frequentavam essa ilha, que foi proibida a ilha, foi fechada, estavam ali para todos os fins, com o meio de utilização de crianças, ou para exploração sexual, ou para a extração de adrenocrome, né? Então, assim, isso também é relacionado ao final dos tempos, correto? Correto. Né? Então, assim, essas atitudes dessas pessoas que têm informações privilegiadas, que estão, parece ser uma rede, né? Elas estão inseridas, o senhor acredita que elas estejam inseridas em todas as classes, inclusive nas igrejas? Em todas as classes. Na verdade, o que acontece? Todas as classes, mas eles tentam entrar mais nos mais desfavorecidos, né? Os mais simples, mais humildes, mais pobres. Porque as classes mais altas a gente sabe que as crianças, né? O ambiente é mais protegido, então fica mais difícil deles entrarem e fazer qualquer coisa. Graças a Deus que hoje a sociedade tem atentado para isso, tem surgido alguns movimentos, né, que tem ajudado a gente a estar de olho em tudo isso que está acontecendo. Mas eles estão inseridos com certeza nas igrejas, e a gente tem que ter um cuidado, atento para as igrejas. Às vezes eu chego em igreja, eu tenho um Humbertinho, meu filho de 4 anos, eu não confio ele, em igreja está em qualquer lugar.
né? A gente confia no ambiente de igreja, né? Não que a liderança, o pastor, as obreiras que estão ali, não tomem conta, ou estão, né, tomam um acordo com alguém, não é isso. É porque realmente um ambiente que tem muita gente junto, né? E pouca gente tomando conta, pouca gente trabalhando, a gente tem que estar de olho nas nossas crianças, com certeza, porque eles entram ali, sequestram, levam, roubam, e acontece mesmo, e até no ambiente de igreja estão inseridos, com certeza. Então, a lista que eu falei é a lista de Jeffrey Epstein, né? E eles, aqui diz, isso aqui se está aberto, tá uma divulgação aberta, assim, para qualquer um, né? Ele diz aqui nessa listagem que os famosos estão em pânico com essa possível divulgação de registro de passageiros de avião do próprio bilionário chamado Jeffrey Epstein, porque ele tem essa tal dessa ilha, né? E essa ilha, ela, na verdade, ela inclui até o tráfico de crianças. Há poucos dias até aqui, ó, tráfico sexual de menores, né? Na verdade, aqui, ó, Jeffrey Epstein, bilionário, acusado de tráfico sexual de menores e encontrado morto em sua cela em agosto de 2019. Isso foi em 2019. Então, assim, não pode ser coincidência, né? Não é coincidência. Uma coisa acontece em 2019, o pré-anúncio. 2020 tem o anúncio, tem o decorrer do pré-anúncio. Aí 2023, outra coisa, e assim, o que se fala agora é de uma restrição alimentar, vamos dizer assim, num geral, né, para que as pessoas entendam. O que se fala agora é o seguinte, ó, acontecerá, estoquem alimentos, estoquem material, água, estoquem coisas, porque haverá uma restrição alimentar. Isso está sendo falado muito, porém, os filmes já estão avisando isso, né? E lá na Bíblia também, antes de filmes, antes da internet, a Bíblia já falava nessa escassez. Escassez de alimento. Deixa eu só voltar nas crianças rapidinho, só para fechar. Sim. Aí a gente vai falar sobre isso. O que acontece? Eu tenho percebido, às vezes a gente não entende, a gente se pergunta assim, já me perguntaram várias vezes assim, pastor, qual é a idade certa para a criança ela aceitar Jesus, levantar a mão para Jesus? Não existe uma idade certa, né? As igrejas normalmente batizam os menores a partir dos 12 anos de idade. Só que existe uma idade chamada idade da razão, que é quando a criança passa a entender o certo e o errado e aquilo que é pecado. Sim. Tem criança que pode entrar na idade da razão com 7 anos. Tem criança que pode entrar com 6, com 5. A idade da razão, ela varia de criança para criança. Então, os pais têm que estar monitorando a criança. Você vai entender o que eu vou falar. E eu percebo que cada vez mais cedo as crianças têm entrado nessa fase chamada idade da razão. A intenção de Satanás, né, é alcançar o coração da criança, porque ele, corrompendo a criança muito pequena, fica mais difícil dela entender e aceitar o evangelho. Hoje a gente chega perto de crianças, de jovens adolescentes, com certo nível de rebeldia, e quando você vai ver, eles já foram atacados, né, corrompidos desde pequeno. Quando você começa a pregar o evangelho, falar de Deus, de Jesus para elas, começam as argumentações. Onde estava Deus quando eu passei por isso? Onde estava Deus quando eu passei por aquilo? Então a criança ela já chega muito corrompida, um adolescente muito corrompido. Ele já cresce com um adulto não confiando mais em Deus, não acreditando que existe um Deus que guarda, que protege, que vela pela vida dele. E a criança é um dos maiores símbolos da santidade de Deus, por causa da sua inocência. Na Apex, não querendo cortar o senhor, a gente tem um tema, a gente tem uma missão, né? O coração da criança é de quem chegar primeiro. De quem chega primeiro. A gente tem essa fala na PEC. A Bíblia fala, ensina a criança o menino o caminho, ensina a criança o caminho que deve andar. Então, a gente tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para quando ela crescer não se desviar.
né? Quando ela crescer, que ela for fazer, que ela cometer algum erro, ela vai lembrar que alguém falou para ela que aquilo não era para ela fazer porque iria acontecer alguma coisa de muito ruim, tanto que aconteceu e ela está ali meditando, né? Não é que a criança não vá fazer, é que quando a criança fizer, ela vai parar para pensar e falar assim, olha, me ensinaram o caminho correto. Então a intenção de Satanás, né? Não espiritualizando, mas já que a gente está aqui num debate cristão, evangélico, existe realmente toda a influência do inimigo por trás disso para corromper a santidade realmente da criança. Para que a criança, quando chegue naquela fase de escolha, né, ela não tenha esse sentimento de que o Senhor o aguardou. Né? Eu percebo o Humbertinho lá em casa. O Humbertinho toda hora ele me abraça e me beija. Né? Dos meus filhos é o que mais me abraça e me beija. Porque eu tenho sido mais protegido até por causa das épocas que nós estamos vivendo. Os meus outros filhos mais velhos, eu deixava eles irem com as pessoas, passavam um dia fora. O Humbertinho não. O Humbertinho só vai em lugares que a mãe dele foi ou que eu vá, né? Ficou restrito, né? Ficou restrito. E eu percebo que esse cuidado, ele devolve pra gente com esse carinho, por quê? Porque ele tá... Então a criança, provavelmente ele vai ser um adulto carinhoso, um marido cuidadoso, porque a gente tem esse cuidado com ele. Então a intenção do inimigo é quebrar isso na vida da criança, corromper o coração da criança. Então, desde muito pequenos, estão sendo atacados. Eu vejo vídeos na internet, né, coisas que postam, que a gente não acredita naquilo. Eu não tenho coragem de ver algumas coisas, algumas cenas que tem. Um dia desse, o pastor estava vendo um filme e teve uma cena lá que o cara bateu na cabeça da mulher e todo mundo ficou olhando, eu virei o rosto pro lado, todo mundo me olhou, tipo assim, você não consegue ver uma cena? Não, não consigo ver uma cena dessa. E eu tenho preservei todos os meus filhos e tenho preservado o Humbertinho disso. E eu percebo, né, onde eu tô querendo chegar para finalizar essa questão. Eu percebo que o inimigo, ele tá conseguindo alcançar o coração da criança desde muito pequeno. Com músicas, com filmes, com cenas, com palavras, né, dentro da família, o que ele tem provocado entre o pai e a mãe, porque a criança reproduz aquilo que ela ouve dentro de casa, que ela vê. Então, esse está sendo um grande problema. Uma vez eu tive com a pastora Antonieta Rosa. E aí, ela, muito sabiamente, me falou o seguinte, que o inimigo já havia tentado na fase, a humanidade, na fase da terceira idade, na fase do homem, na fase da mulher, na fase do jovem, na fase dos adolescentes, e que a última classe da sociedade, a atacada final dele, seriam as crianças. E aí, ela me disse isso num período em que ainda não existia as crianças de microcefalia. Lembra um surto de microcefalia? Então, daquele surto em diante, é que começou a acontecer o que eu vou te falar agora. E ela disse o seguinte, olha, o Senhor me permitiu estar no inferno, descer lá no inferno, e lá tinha uma reunião. Isso foi o que ela me disse. E lá tinha uma reunião. E o Satanás, que é o que mandava, vamos dizer assim, porque eu não sei o nome dos negócios, então meu negócio é com os anjos, né? Com capiroto, eu não quero nada com capiroto, eu quero com os anjos. Mas estava lá. Aí tinha uma reunião. Então cada um tinha a sua função naquela mesa. Então um perturbava de um jeito, outro perturbava do outro. E aí o cara estava falando assim, a gente tem que criar algo que vá atingir o feto. Porque nós já mexemos com a classe A, B, C, D, e está faltando as crianças. Então, vamos tentar mexer, alterar a genética da humanidade pelo feto. Vamos criar isso aqui. E isso Deus permitindo ela assistir isso. E aí começaram a perguntar lá, os demônios, perguntando como é que isso é feito. Então, nós vamos mexer na cabeça dessas crianças. Gente, eu tô falando aqui algo que foi uma conversa espiritual que eu tive com essa pastora. Não estamos dizendo aqui cientificamente a explicação, né? Porque daqui a pouco os haters, né, vão ficar aí falando. Mas também, o meu programa é Pode Isso, Dona Andréia, então quem paga sou eu, posso falar. Então, assim, olha só, vamos lá. Aí ela falou o seguinte, que teve lá a conversa, perguntaram como é que seria, né? E aí eles falaram assim, vão mexer na mente, na cabeça. E vamos criar alguma coisa para essas crianças nascerem.
com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de alteração mental, para que a gente possa traduzir isso para um ser que não tenha uma definição de sexo. Olha aonde essa mulher foi falar. Sim. E não tinha nada de falando de binário, claro que o assunto homossexualidade e tal, é outro tema, que depois a gente pode até falar, diversidade e tal, sempre existiu. Sempre existiu. E a humanidade tá aí, não estamos falando uma coisa nova, não estamos falando que o homossexual é doente mental, não é isso, ele tem lá a vida dele como ele quer viver. Estamos falando de uma experiência espiritual que a pastora Antonieta Rosa teve indo lá no inferno. Isso aí é um outro papo. O que é isso depois, traduzido isso para o material, nem eu sei te explicar, mas ela teve. E aí eles fizeram. E ela falou para mim, se prepare que vai ter um surto. Vão nascer crianças que foram mexidas no útero da mãe para um determinado fim, mas que Deus ia permitir esse movimento, entendeu? Que isso não iria para frente, mas que ele iria permitir. Mas que a partir dali iriam nascer outros tipos de crianças, com outras mentalidades. Porque o negócio não é nascer com a deficiência física. O negócio é o que está sendo mexido na formação na mente, mental na alma, e no DNA. Na ideia. Né? E aí foi. E aí realmente, assim, eu não vou te falar muito tempo não. Começou a ter um surto mesmo de crianças com microcefalia. E aquilo não me saiu mais... O dia que eu estiver com a pastora Antonieta, beijo, pastora. Um dia que eu estiver com ela, eu vou falar, pastora, o negócio aconteceu mesmo, né? E aí ela me chamou porque ela falou, você que é líder de crianças, você precisa entender e precisa interceder por esse. Ela está até num grupo nosso aqui da oração da Operação Crianças com Cristo. Mas pode falar, pastor. O que acontece? Não, isso aí que você falou, isso aí é certo mesmo, isso aí né? Não é. Só que que época que começou toda essa geração de criança que a gente está vendo hoje aí, né? Com essa influência sobre a parte sexual, sobre as ideias, sobre a religião, elas começaram, na verdade, pelo menos no Brasil, tá? Nos anos 80 com os programas infantis, que foi o boom dos programas infantis, né? Nos anos 80. A preparação já foi lá, né? A gente vê ali muito... Foi o que eu falei no início, né? É que na época passava muito por despercebido. Aí, os nossos pastores na igreja falavam algumas coisas e a gente chegava na escola e falava. A gente que era criança crente, nós éramos tidos como criança doida, que o pastor era doido e falava loucura pra gente. Mas não. Aqueles programas infantis... né? Com alguns grupos musicais que eu não quero falar o nome, mas que as pessoas sabem, até pra gente não se comprometer, vários grupos infantis com músicas que começaram a influenciar na sexualidade, na sensualidade. Pastor, vamos entendeu? lá. Nos anos 80. Vamos falar a verdade. Entendeu? Todas as apresentadoras de programas infantis da nossa época as nossas de hoje não se vestiam como aquelas daquela época. Eu vou falar uma coisa. Teve um foco, teve um objetivo naquilo ali. Claro que teve. Elas estavam seminuas. Com certeza. Não só seminuas, como falavam pornografia nos programas infantis e como não tinham nada de tia. Elas não eram nada de tia ali. Então, tinha um foco ali, tinha um objetivo. Tinha um objetivo. Chegar onde nós chegamos hoje. Então, os anos 80 ali foi primordial, peculiar para a gente chegar onde chegou hoje. Aí a gente vê os grupos musicais, eu não quero também citar os nomes, como eles colocavam, que tipo de palavras era colocado na boca das crianças, que tipo de músicas as crianças dançavam. Sim. Entendeu? Então a gente vê que isso que você falou não está errado não, está certíssimo, mas é uma coisa que vem muito mais além do que esse período nosso agora. Então foi toda uma preparação para a cabeça das crianças chegarem aonde chegou hoje. E uma coisa, André, que eu queria... eu sei que é muito difícil hoje você ter uma mão de obra na igreja, né? As nossas igrejas estão sofrendo... Para quem está de fora não faz ideia, mas nossas igrejas estão sofrendo muito com a falta de mão de obra. A gente tem uma quantidade de pessoas, né? Que até se dispõe a fazer, mas a mão de obra delas não é qualificada específica para aquilo. Uma delas é tratar com crianças. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de levar, eu tô tendo essa dificuldade agora, né, de levar o meu filho, o Humbertinho, para a escola bíblica, porque as igrejas estão com dificuldade com escolas bíblicas infantis, né? Não são, as escolas bíblicas não são mais escolas bíblicas, são salinhas
para que as crianças não estejam no culto, né? Fazendo bagunça, perturbando. É válido, não estou dizendo que não é válido, tá? Ajuda. Mas nós somos de uma geração que nós tínhamos a escola bíblica realmente de crianças. Né? A escola formadora. Né? As pessoas se empenhavam para poder ensinar o certo para a gente. Né? Assim, ensinar aquilo que, né, o reino, tanto que nós somos frutos daquela época. Eu lembro de coisas que eu lembro que minha tia, minha avó ia para a escola, durante a semana para a igreja. Nós tínhamos uma escola bíblica durante a semana para as crianças. Não posso falar nada, porque minha mãe foi professora de escola dominical. E eu fui como Humbertinho, criada com a minha mãe me dando aula na escola bíblica dominical. Que honra que você teve, né? Que honra, né? É verdade. Então a gente vê que o negócio vai muito além, né? Do que a gente pode... não estou dizendo que foi certo realmente, mas aqui, no que a nossa irmã pastora Antonieta Rosa, que eu tenho o maior respeito por ela, meu Deus, falou, já foi um negócio bem mais aqui à frente. E vou falar viu muito à frente, né? O que aconteceu muito à frente, né? Foi uma coisa... E como a gente ainda não chegou a falar sobre isso, não sei se vai dar tempo, nós estamos realmente muito perto do fim. Aí entrando agora na parte alimentar. Já vou. Mas antes de entrar na parte alimentar. Deixa eu só lembrar que agora você falou do negócio da criança, que eu lembrei que a minha mãe deu uma aula uma vez, que ela colocava uma vela dentro de uma garrafa. Lembra disso, pastor? Não sei se você lembra. Aí o ovo cozido passava. Menino, achava aquilo a coisa mais incrível do a boca mundo. Da garrafa passava direto. E ela tirava uma mensagem de Deus através desse exemplo do ovo passando dentro da garrafa. Né? Que a vela ficava ali dentro, criava uma pressão de ar, né? Que eu acho que é isso. E o ovo entrava todinho dentro daquela buraquinho da garrafa. E aquilo ali era o topo do negócio para a gente aprender a mensagem que ela queria passar para a gente. Então, assim, eu gravei isso para tu ver, 40 anos atrás, não sei, e eu gravei essa história, né? Porque, assim, a gente é realmente o fruto daquilo que nos foi nós somos investido, fruto daquilo, né? ali. Eu lembro de mensagens assim, quando eu tinha 9 anos, 8 anos, 10 anos. Eu também. Um dia desse eu usei uma ilustração de uma mensagem quando eu tinha 10 anos. Eu lembro até hoje como foi que eu ouvi. Eu de cabeça abaixo, aí quando a mensagem começou a falar, eu levantei, eu olhei e gravei aquilo na minha mente. Né? Coisas que as professoras falavam. E outra coisa, o compromisso, né? É um compromisso. Não é só fazer a obra de Deus, é ter compromisso com aquelas vidas que, né, a tia da escola dominical, ela tem essa função, esse direcionamento de Deus. Então está muito difícil das pessoas hoje se comprometerem com as outras assim dentro de um compromisso, pagar o preço, né? Porque uma escola bíblica para crianças, além do compromisso, todo domingo está ali preparando lição, ainda tem a parte espiritual, o peso espiritual que é muito grande. E eu percebo que dentro das nossas igrejas, a gente não está conseguindo levantar lideranças para estarem de frente cuidando dessas vidas, entendeu? Está muito difícil, a gente não consegue mais levantar lideranças. As pessoas, né? Tanto Jesus falou, né? Orar é o Senhor da seara, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Orar é o Senhor da seara para que mande ceifeiros. Foi o que eu falei. Às vezes você vê 20 obreiros sentados ali, né, com vontade até de fazer alguma coisa, mas a gente vê, eu não sei se é uma coisa que eles não estão entendendo e buscar em Deus, em oração, né, porque a Bíblia diz que a gente deve procurar ser obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Né, eu procurar as áreas que estão mais desfavorecidas, tanto em mão de obra quanto em aparecer, né, porque tem esse problema, né, do ser humano. Às vezes ele quer estar fazendo algo que destaque, né, ele esteja aparecendo, e os bastidores, que é justamente cuidar das crianças, não aparece tanto. Só com o tempo que a gente vai vendo os frutos. Então eu não sei se tem acontecido isso, mas que tem sido muito difícil levantar uma liderança forte nas igrejas que se importe. Não é só se importar. Entenda, porque às vezes a gente se importa, eu gosto que coitada daquela criança ali, coitada, mas tá, como eu me importo? O que eu devo fazer para mudar aquilo? Né? Uma liderança desse jeito está muito difícil. Eu percebo a dificuldade, né? O púlpito tem dificuldade, a portaria tem dificuldade, limpar uma igreja, mas a gente percebe que sempre aparece alguém. Mas lidar com essa parte que são as crianças
E não sendo repetitivo, mas enfatizando o que a gente falou, no Brasil, eu vi que esse boom, né, dessa investida, né, espiritual na vida das crianças foi a partir dos anos 80. Foi a partir dos anos As 80. músicas, a gente olha as músicas, o que as crianças falavam, existem pronúncias, Influenciou, né? doutora, existem pronúncias, existem coisas que as crianças falam, por exemplo, chamar um mais velho de você. O João Pedro e a Larissa e o Renan chamam os mais velhos de senhor porque eu obriguei. Hoje o Humbertinho chama as pessoas de você, eu não percebo. Eu não tenho, não é maldade, eu não tenho essa percepção. Quando eu percebo, senhor, é bênção, é tio. Influenciou, né? Então influenciou não só ele, mas como se tornou uma coisa não normal, que existe o comum e o normal, né? Existe aquilo que é comum, que todo mundo faz, mas que não é normal, porque não é uma coisa que como se tornou uma coisa comum, a gente deixou de combater. Né? É isso aí, eu acho que é o deixar de combater. E também assim, não tem... realmente só vê a dificuldade, né? De ter pessoas que trabalhem nesse campo. Por muitos anos eu atuei e atuo na questão da criança, porém eu também entendi que eu precisaria utilizar dos meios que eu vivo na minha vida secular para a defesa da criança, né? Porque eu observei que dentro da própria instituição religiosa existiam os abusos. Verdade. Tanto os abusos físicos quanto os abusos verbais contra as crianças. Então eu entendi que a minha missão ultrapassa as 4 paredes da igreja. Eu posso continuar sendo a tia Andréia, que vai fazer a bonequinha, o bonecão, o boneco Zazá, enfim. Mas eu posso utilizar dos meios que Deus me deu de estudo para tentar proteger essa classe. Porque já que estamos no fim das coisas, né? Sim. Que vamos ter essa continuidade, não só hoje, mas mês que vem falaremos de novo. Já que estamos no fim das coisas, então eu optei por deixar alguma coisa preparada para proteção. Tanto é que eu tenho... eu criei o projeto, né? Só que não foi aprovado pelo governo do estado, e aí eu estou criando um anteprojeto, que é a construção da DECAV e da DPCA para o nosso município, Duque de Caxias, que é a Delegacia de Proteção à Criança, que é a DPCA, e a DECAV, que é a Delegacia de Proteção a Crianças Vítimas, né? Bom. Então, são 2 tipos de delegacias. Uma a gente vai colocar no centro da cidade e outra no 2º distrito, que é o maior índice de violência contra a criança. 2º ou 4º, se não me engano. Acho que o 4º ainda é pior. Xerém é um dos piores dentro de Caxias. Isso dados pelo ISP, Instituto de Segurança Pública, onde mais se violenta crianças dentro desse município. Então, assim, o que a gente pode deixar, até mesmo nesse podcast, são coisas que venham futuramente alguém precisar. Verdade. Outro dia, o diretor desse estúdio, né, do nosso estúdio aqui onde estamos gravando, que também é diretor da TV Metropolitana, que é o Carlos, ele falou algo interessante. Ele falou assim... toda a mídia é um registro. E eu fiquei pensando nisso. Verdade. É um registro, então eu não preciso mais... obviamente que eu estou escrevendo um livro, né, que vai se transformar num e-book, também um registro, né? Bacana. Mas eu entendi mais a fundo o que ele quis dizer. Ou seja, eu também estou deixando um registro, né, nesse podcast. E aí, eu quero agora, nesses poucos minutos que nos restam, faltam 15 minutos para a gente encerrar, rápido, né? Mas a gente vai dar continuidade. Sobre a fome. Então, a gente vai dar continuidade. Vamos deixar o assunto da fome para o próximo podcast. Aí a gente fala sobre a questão da fome e do vírus. Né? A gente intensifica nisso aí. Mas eu gostaria que o senhor deixasse para a gente esse registro do que fazer pós um arrebatamento. Pós-arrebatamento? Pós-arrebatamento. Quando eu vi que o tempo está acabando,
Mas eu vou ter que entrar em outra... Pode entrar, que para acontece? chegar lá. Olha só. Deixa eu falar uma coisa... À vontade, pastor. Tem o quê? 5 minutos, 10 minutos? Não, nós temos uns 12 minutos. 12 minutos. Então deixa eu falar aqui, olha só. Eu ia falar sobre... Qual foi a pergunta que você fez? O que fazer pós-arrebatamento? O que fazer porque aí a gente deixa de registro. Após arrebatamento? Tá. Eu não vou estar aqui após o arrebatamento, nem você. A gente vai deixar como registro. Obviamente. Né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu nem falo se Deus quiser, não. Porque eu sei que é que se Ele quiser, mas em nome de Jesus eu preciso ir. 40 anos e poucos anos já nessa, né, pastor? Então o que acontece? Após o arrebatamento, vai ter a segunda chamada, que a gente fala assim brincando, né? E que os homens vão ter que... aí me perguntaram assim, mas pastor, como é que vai ser? Porque hoje nós temos o Espírito Santo que nos conforta, né, que alivia a nossa dor. Depois do arrebatamento vai ser a nossa razão. A gente vai trabalhar com a razão, o que vai ser muito difícil. Mas quem se mantiver firme ainda após arrebatamento, ainda vai ter uma segunda chance, né? Vai ter uma segunda chamada. E é isso, permanecer com o coração firme em Cristo. Eu ia falar sobre o pré-tribulação, meso-tribulação e pós-tribulação, que são 3 coisas importantes, mas acho que não vai dar para falar agora que é muita coisa. A gente pode colocar no próximo episódio. Tá. Já coloco como tema. Tá? E é muito importante, porque isso é uma dúvida muito... Porque eu já fui pré-tribulacionista. Hoje eu não sou, eu sou meso. Eu mudei. Com o decorrer dos acontecimentos, eu acho muito difícil a igreja não entrar na grande tribulação. Muito difícil. A gente vai entrar na grande... Então eu não quero falar isso agora, que você vai desenrolar, o povo não vai começar a falar, não, poxa... Só para deixar o gostinho pra galera assistir, que no próximo mês, hein, galera? Próximo mês. Por toda a minha vida. De igreja, da pandemia para cá, e eu mudei para mesotribulacionista. Eu acho que a igreja ela vai entrar. Ela vai passar pelos 3 períodos de paz, 3 anos de mês de paz, e vai entrar bem no iniciozinho. Por quê? Eu vou repetir isso depois no próximo, mas eu posso dizer... Por causa da forma de Deus agir. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não, livrou de dentro da fornalha. Lá dentro. Dentro da fornalha. Deus livrou Daniel fora da cova dos leões? Não, livrou lá dentro da cova dos leões. Deus livrou Pedro, por exemplo, da cadeia? Não, livrou ele dentro da cadeia. Então, todas as vezes que Satanás achou que ele tinha aprisionado, Deus livrou. Então, a forma de Deus livrar não é fora, sempre dentro, sempre né? dentro. Então eu mudei. Então tudo o que eu vi acontecer, eu vi a igreja, muitos da igreja, não conseguirem se livrar do Covid, né? E vi muitos se livrarem também, muita gente que desceu realmente do Vale da Sombra da Morte e voltou, entendeu? Então é uma coisa que quando a gente olha assim, não é a forma de Deus agir, não deixando a gente entrar. Deus sempre deixa. Por quê? Porque também é a forma de Deus provar os corações. É dentro. Se eu sou fiel até a morte, olha só, ser fiel até a morte, tu vai receber. É ser fiel até a morte, então é sempre dentro. Eu mudei. A minha vida toda, fui professor de seminário, eu me formei muito novo em teologia, me formei com 25, 26 anos, fiz pós-graduação em educação religiosa, dei aula no seminário, fui pastor de igreja, sempre pré. De 2019 pra cá, eu mudei. Eu acho que é dentro. Tem discussões? Não, se você falar, porque nós vamos de qualquer forma. Dentro ou fora a gente vai. Entendeu? Dentro do arrebatamento, fora do arrebatamento ou após, o que importa é a gente ir. Só que aquela esperança, a gente tem que ter o coração guardado na esperança para, se não acontecer do jeito que a gente está pensando, a gente permanecer firme e esperar o que vai acontecer. Mas que vai ser eu acho muito difícil. O pessoal fica fazendo data, né? Fazendo conta. Agenda de 2030, e tal, né? O pessoal faz conta. Eu prefiro não fazer conta. Porque a palavra de Deus diz que não sabemos o dia nem a hora. Então, não vou sofrer com a coisa da conta, né? Jesus, ele não deu dia nem hora, mas ele deu tempo. Ele deu a época. Sim. Ele quando porque toda vez que a Bíblia fala, que o assunto é longo, a gente não deu tempo de entrar. Temos 5 minutos para esse Toda vez que a Bíblia fala de figueira, está falando de Israel. Sim. Videira é igreja. Figueira é Israel, videira é igreja. E Jesus, quando ele pede sinal a ele fala que não será dado nenhum sinal, que foi dado ao profeta Jonas, que estava falando da morte dele. Só que ele falou ali sobre a figueira, quando a figueira florescesse, né? E qual foi o tempo que Jesus deu? A figueira florescer é justamente a restauração de Israel.
Então Deus não deu data, mas deu tempo. Entendi. Então de 48 em diante é o tempo. É a geração do arrebatamento. Entramos no tempo do arrebatamento. Uhum. Então quer dizer que a qualquer momento daquele ano para frente é o tempo. É o tempo, né? É o tempo. Então ele deu o tempo. Olha só, a Bíblia fala, Amós 3,7, não fará o Senhor nada sem antes avisar os seus servos e profetas. Deus ele está mostrando pra gente por sinais e está testificando no seu espírito através dos crentes, no coração dos crentes. Correto. Então nós estamos sentindo que está muito próximo, sentindo. E pela palavra e pela revelação da palavra, ele está mostrando o tempo. Entendeu? Embora não saibamos o dia, O dia é a hora, mas o tempo ele deu. Entendeu? É igual assim, Andréia, eu vou amanhã na sua casa. Que hora? Você vai sair? Não. Então fique esperando, você vai ficar toda hora na janela. Um pastor Humberto, ouviu um barulho e o pastor Humberto. E não, e o pastor Humberto. E muitas vezes a gente até sente mesmo que a pessoa está chegando. Não, de verdade. De verdade. Então você vê que são. Então é isso. Então é um assunto longo que eu queria entrar nele, mas enfim, morar. E eu sei que você vai começar a perguntar. E aí não, eu não vou falar. Hoje não vai ter Andréia Gabriela, não. Vai ter, não, hoje? Poxa, é mandar. Não vai ter hoje Andréia então, Gabriela. Um abraço. Não vai ter. Pode deixar um abraço pro meu povo? Pode, mas já tá no tempo? Calma, que a gente tá faltando ainda. Não vou fazer pergunta assim, mais nada, não. Pode fazer. Não, vamos só encerrar. Vamos só encerrar antes de fazer as considerações. Final, fala aí. E você perguntou sobre alimento e fechamos então. Então, não, os alimentos, a gente vai falar semana que mês que vem, no próximo episódio. Vai ser o senhor mesmo. Tá bom, então. Continua o senhor. Na última segunda-feira do mês. Pode ser. Vamos tentar ver até assim. Ou não, vou observar com a nossa agenda. Tá. Vamos falar sobre alimento, aí eu também quero falar sobre a construção do terceiro templo. Tremendo, né? Que aí uma coisa vai ligando a outra, correto? Porque o que acontece em Israel... De repente a terceira grande guerra vai ser aquele tempo ali. O que acontece em Israel é um sinal forte pra gente. Então, verdade. A gente já vai falando disso aí, né? Tudo. E só para encerrar, só para terminar assim rapidamente, a gente falou do adrenocrome, falou da questão todo mundo sabe que crianças não somem à toa. Não somem à toa. Né? Não tem essa. Sumiu. Não. Tem algum motivo. Né? Inclusive, para quem não sabe, as passagens ali do sul do país, Foz do Iguaçu em diante, é justamente o ponto principal para o tráfico. O tráfico de crianças, né? Então, se você for em Foz do Iguaçu, você vai ler várias placas dizendo isso. Olha, se você olhar alguma criança suspeita, nos avise, porque é muito normal ter essa condição de sumiço de criança passando ali por Foz do Iguaçu. Isso é muito normal. Em Caxias teve uma situação, mas eu não posso falar agora e também acho que se eu falar eu vou ser presa. Então não pode. Então a gente não pode falar, senão a gente vai ser presa agora, porque senão eu vou ser arrebatada dentro da cadeia. Eu não quero isso, eu quero ser arrebatada na minha... Mas é sério, é de verdade mesmo. Enquanto conselheira tutelar que foi desse município, né, eu sei exatamente o que eu estou falando. Mas, como falamos sobre crianças, falamos sobre essa questão da Bíblia ser o manual, falamos sobre o que... pós-arrebatamento, né? O que as pessoas podem fazer, uma dica boa é assistir a TV Metropolitana. Não vai ter ninguém aqui, mas vai ter alguma coisa, né? No YouTube gravado falando sobre isso aí. Até para poder saber o que fazer depois disso. E tem várias... Depois eu posso mostrar para o senhor, que tem vários relatos sobre isso, tá? Que eu tô falando. Fala, só lembra. Não, eu queria falar. Não, eu quero. É que é muito assunto. Encerrando. Né? Próximo a gente vai falar sobre as duas testemunhas, sobre os 144 mil. Que eu peguei um táxi um dia desse com um rapaz que ele 144 mil. Pode isso, pastor Humberto? Pode isso. Aí ele me perguntou, tadinho, o rapaz, né? Pastor, eu falei pra ele que eu dava aula em seminário e tal, não sei o quê. Eu contei pra ele com ele. 144 mil. Eu falei pra ele o que eram, né? E a gente pode guardar pra próxima, porque eu queria falar, mas eu não prestei atenção que foi tão rápido. Foi muito rápido. Glória a Deus. Então vamos encerrar. Manda um abraço aí, pastor. Quero mandar um abraço à minha esposa, para os meus 4 filhos, João Pedro, Larissa, Renan e Humbertinho, para minha esposa, pastora Edna, missionária, mas não, pastora, né, para minha igreja, para os irmãos da igreja, o Clay, a Betânia, né, a irmã Lourdes, o pastor Flávio, os irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus, Fonte de Vida e Milagres, Rua Tenente Zé Dias, 407, próximo ao Mercado Guanabara. Dias de culto, quarta às 19 horas e domingo às 18 horas, às 6 horas. Se quiser ouvir a mensagem, uma palavra, nos procura lá, um conselho.
E é só isso só, em nome de Jesus. É Posso chamar meu isso telefone aí, também? Pode deixar, Meu telefone, pastor. para quem quiser convidar a gente para pregar, palestra, seminário, o telefone é 21 98507 3788. 98507 3788. Seminário, palestra, congresso, quiser convidar a gente, chama que nós vamos. É isso aí, pessoal. Estamos terminando aqui o nosso podcast. Pode isso, dona Andréia. Até semana que vem. Lembrando que você tem um compromisso conosco aqui. Entra aí no nosso canal do YouTube, Andréia Vieira OFC. No Instagram também. Estamos lá, Andréia Vieira OFC. Não esquece. Vai lá, nos segue, nos ajuda, pessoal. A gente precisa ter mais seguidores, mais pessoas, né? Que estão aí se inscrevendo no nosso programa, tá bom? Até semana que vem, lembrando que nós estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Obrigada, pastor Humberto, e até a próxima. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.